Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais podcast. Roda a vinheta. Hoje a gente vai receber uma pessoa que veio assim, pela providência divina, eu diria. Vou apresentar ela para vocês, que é a Thaís Medeiro, que é católica, esposa do Marcelo, mãe da Isadora, da Heloísa e da Júlia. Pedagoga com mais de 20 anos de experiência em sala de aula, atua hoje como professora de educação infantil na rede municipal de Suzano. A Thaís também é mentora de mães, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Fundadora do Clubinho do Bom Conselho, que dá suporte às famílias na formação dos seus filhos na fase da pré-adolescência. Essa é a Thaís Medeiros. Bem-vinda, Thaís, ao podcast da família. Muito obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui, que alegria. Vim aqui com toda a felicidade do mundo, tendo a certeza que foi Deus, né, que encaminhou, que preparou toda essa conversa que teremos. É isso aí, daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê que a gente tá tanto falando aí de providência divina, né? Eu queria começar primeiro com a sua profissão, né? Como você também é professora. Geralmente, a professora que vira professora depois, assim, gostava quando era pequenininha de brincar de professora. Eu tinha muito isso com os meus irmãos, né? Eu queria saber da sua história, né? Da onde surgiu, né, essa sementinha que fez com que você alimentasse, né, regasse e virasse professora. Bom, não foi um sonho de infância e também não tenho... né, professoras na família, que às vezes a gente se torna professora porque a mãe foi professora, nada disso. Uhum. Eu fiz Cefam, o Cefam, não sei se você já ouviu falar, tinha Cefam em Mogi, em Suzano, eu fiz em Suzano, magistério, lá atrás era o magistério. Então, no ensino médio, nós fazíamos o magistério. Então, minha mãe já me orientou ali, ou vou inscrever na Guarda Mirim, ou no Cefam. Guarda Mirim eu já ouvi falar com a Kelly Batista, que esteve aqui recentemente. Ela estudou, assim, se preparou na Guarda Mirim também. Isso, então, minha mãe já preparando ali o ensino médio, como seria, a preocupação, né? E ela me inscreveu no Cefam e eu fui. Fiz o magistério, era período integral, então a gente se preparava ali no ensino médio. E foi muito bom, porque ali eu sinto muito falta da didática, né, na pedagogia. Então, ali no magistério, a gente recebe toda a parte da didática e foi muito bom. Uhum. Me identifiquei muito, ali a gente fazia estágio, e saí de lá, não fiz outra coisa, senão sala de aula. Então, sempre fui professora. E sempre de educação infantil? Trabalhei em todas as faixas etárias, Tá. né? Trabalhei em projeto com EJA, Uhum. trabalhei em escola particular fundamental, infantil. Fundamental 1 sempre atuei. Uhum. Hoje, a escola que eu trabalho é de educação infantil, mas já trabalhei no Fundamental 1, né? Toda a turma de Fundamental 1 eu já atendi. E sempre gostei, né? Depois a gente vai falar um pouco do que aconteceu depois, mas essa é a minha história como eu entrei na pedagogia, né? Tá, então, sim. Nunca trabalhei em outra área que não fosse a educação. E o que você mais gosta em ser professora? Olha, recentemente eu estava pensando, lembrei, eu não sonhava em ser professora, mas eu pensei muito em fazer psicologia antes do magistério. Então, eu gosto muito de ouvir, de dar atenção. Então, eu acredito que ali na época da pandemia, eu refleti muito sobre ser professora. E eu descobri que eu gosto de dar atenção para o outro, né? Então, o que eu posso dizer é o ensinar, o dar atenção, o acolhimento. Eu acho que esse é o meu chamado, sabe, dentro da pedagogia. Sim. E aí o ensinar está ali muito ligado ao meu temperamento fleumático, de ter essa paciência, de conseguir ouvir, de ajudar a família. Minha preocupação sempre foi, né, ali além da sala de aula, como que aquela mãe pode conseguir um resultado com seu filho além da sala de aula. Sim. Enfim.
Foi assim. E aí, talvez isso, obviamente, acabou inspirando depois você a formar, né, a instituir o clubinho, que a gente vai falar mais pra frente, né? A Thaís acabou de falar que ela é fleumática, né? E eu, antes da gente começar a gravar, falei que eu sou colérica e sanguínea, eu tenho esses 2 temperamentos. Se você ainda não ouviu falar de temperamento, a gente já teve aqui no nosso podcast o Lucas Santana e o Thiago Ocanha, do Instituto Forja, aqui de Mogi, que falaram, eles deram uma aula sobre temperamentos. Então, fica aí a dica, se você não assistiu, corre lá para entender o que é fleumático, o que é colérico, sanguíneo, né? Agora, Thaís, pesquisando as suas redes sociais, o seu perfil, eu percebi que a gente tem muita coisa em comum, né? Em primeiro lugar, a gente está na faixa dos 40 anos, nós temos filhas, né? E eu acho que também, como você, né, que cresceu aí na década de 80, 90, a gente foi muito influenciada, né? Eu fui, pelo menos, muito influenciada pelo feminismo, por essa coisa da gente ser independente, ser autossuficiente. Sempre ouvi falar assim muito, não dependa de homem nenhum, né? E eu vi também que você colocou num post seu esse seu sonho em passar num concurso público, ter uma estabilidade, né? E aí, assim, conforme os anos foram passando, eu, pelo menos, acordei para essa ilusão, né? Assim, a providência divina me ajudou, mesmo diante de todo esse contexto cultural que a gente viveu, formei minha família, tive as meninas, sempre priorizei a família. Mas aí, de novo, eu acho que foi pura graça de Deus, porque se a gente tivesse que considerar todo o entorno e o contexto, né, desses últimos 30 anos, sempre foi muito desfavorável, né, para a família, para a gente priorizar os nossos papéis, né, como mãe, como mulher. Como é que foi esse processo para você e como é que foi esse seu despertar? Olha, Juliana, realmente, te ouvindo, é muito do que eu passei. A gente não tem noção, né, de quando a gente está errando, o quão poderia ser melhor se a gente tivesse aberto, né, a feminilidade, digamos. Então, eu conheci o Marcelo muito nova, eu tinha 16 anos, ainda estava no Cefam, e foi meu primeiro namorado. Só que aquela ideia de que eu nunca vou depender, né, de marido, enfim, conheci o Marcelo por meio de amigas, e enfim, eu soube escolher, né, ele, claro, mas eu digo até hoje que Deus escolheu ele para mim, para que a gente tivesse a nossa história. Mas o quanto eu me arrependo, né, do meu posicionamento lá atrás enquanto mulher, porque eu brinco com ele até hoje, eu não deixava ele pagar uma condução. Tá. Eu precisava sentir que eu era dependente, que eu não estava com ele porque eu precisava dele. Você estava no controle. Isso. Então, eu conheci ele muito nova. Já era muito claro para mim que eu não queria ter muitos namorados, eu queria encontrar uma pessoa e conheci ele muito cedo, a gente se deu muito bem, tivemos uma relação muito boa, muito amigável, muito respeitadora, então a gente foi, né, tendo aquela intimidade e foi muito bom. Eu encontrava nele a afetividade que eu precisava para me sentir bem. Eu sempre fui muito fechada, nunca me abri com amigas. Então, era uma relação que era importante para mim. Então, eu precisava dele enquanto companheiro. Mas isso que você falou do feminismo estar presente sem a gente perceber, sem a gente sonhar, hoje eu consigo enxergar o que eu não enxergava e o quanto isso atrapalhou a nossa história. Né? E aí, depois que vieram as meninas, a maternidade, para mim, sempre foi algo que eu sonhei muito. Né? Eu não sonhava em ser esposa, mas eu sonhava em ser mãe. E aí, depois, a gente quer se ocupar muito com a maternidade. Sim. E aí foi onde eu fui, né, me perdendo um pouco dentro do relacionamento. E aí chegou um momento, eu vi o quanto eu errei, precisava colocar as coisas no lugar. E realmente foi a mão de Deus que fez com que a gente reconstruísse algo. E hoje eu entendo que poderia ter sido muito melhor lá atrás.
Mas que bom, né, que no tempo certo Mas é tudo, na verdade, como é pra ser, no final das contas. a gente amadurece, né? A gente, graças a Deus, Graças a Deus. Graças a Deus a gente amadurece e a gente acorda e como Deus é generoso com a gente, né? De ter essa paciência de esperar que a gente realmente consiga enxergar as coisas como elas são e buscar a verdade, né? Agora, você tem 2 filhas, certo? Sim. Você tem a Isadora, que é a mais velha, Sim. e você tem a Elô, e tem a Júlia, né? Sim. Que é a irmã gêmea da Elô. Inclusive hoje, gente, é dia 12 de fevereiro, o dia que a gente tá gravando. Não é um dia que eu geralmente gravo o programa, porque é uma quinta-feira. E é aniversário da Elô, né? De nascimento da Elô e da Júlia. E aí, eu queria que você contasse pra gente um pouco essa história aí da maternidade, como é que foi que vocês, como família, lidaram com toda a situação que aconteceu com a Júlia, né? No nascimento da Elô e da Júlia. Hoje a Elô completa 13 anos, né? E a Júlia lá do céu tem 13 anos que a gente, né, entregou ela a Deus. Foi uma gestação tivemos muita dificuldade ali por conta de ser uma gestação de gemelar. Então, existiu uma síndrome que a gente não conhecia, a síndrome do transtorno feto-fetal. Uhum. Hoje já é mais conhecida essa síndrome. Quando os bebês dividem a mesma placenta, é possível acontecer essa situação, mas lá atrás não se falava muito. Então, nós descobrimos essa síndrome no último estágio, onde o próximo estágio já seria o óbito de uma ou das duas. Então, isso ainda na gestação, ali no ultrassom, a gente descobriu essa situação. E, enfim, eu precisei passar por uma cirurgia ali na placenta, Isso no antes... 6º mês de gestação. Tá. E aí, foi feita a correção, porque essa síndrome, o que acontece? Um bebê recebe um fluxo sanguíneo muito alto, enquanto a outra não recebe. Então, uma se desenvolve e a outra não se desenvolve. E nessa cirurgia, o médico avisou que a tentativa seria salvar uma delas. E talvez nem ela sobreviveria. Tá. Enfim, fomos para a cirurgia foi um sucesso, as duas saíram com vida. Seguimos a gestação, 7º mês, entrei no 8º mês. E aí, no 8º mês de gestação... fevereiro, né, era uma terça-feira de carnaval, eu senti que não estava bem, algumas contrações, um corrimento esverdeado, falei, vamos para o médico. Chegando lá, fazer os exames, e uma delas já estava sem vida. Tá. E, enfim, aí foi uma cesárea de emergência, uma delas, né, a Júlia já estava uns 2, 3 dias sem vida. E, enfim, foi claro, né, aquele desespero, por isso que eu sempre digo que fevereiro é um mês muito especial e a cada ano eu amadureço, eu entendo a minha história, aquilo que Deus permitiu que acontecesse. E, enfim, foi um parto de emergência, como eu disse, Elô nasceu prematura, então passei muito tempo lá na UTI neonatal, vendo muitas outras situações, muitas outras mãezinhas. E eu me senti, de certa forma, presenteada por Deus por permitir que Heloísa nascesse bem. Por mais que ela precisasse estar ali até completar o peso, mas ela nasceu com saúde, nasceu bem. Mas todo ano aquele questionamento, né? Eu comemoro a vida da Heloísa, mas nessa mesma data eu relembro, né, a perda da Júlia. Mas eu fui entendendo ao longo do tempo, né, o amor, o cuidado de Deus, e muitas respostas eu tive a cada ano que passa, né, a cada reflexão aí no 12 de fevereiro. Sim, sim. A produção vai colocar na tela a foto das meninas, aqui, ó. A primeira é a Thaís com a Isadora e com a Elô. A Isadora é a que tá de roupa mais colorida. Isso. Quantos anos tem a Isadora? Isadora tem 14 anos. Tá. E Elô hoje completa 13. Elas têm pouquíssima diferença. 1 ano e 3 meses de diferença. 1 ano e 3 meses de diferença de idade. E aí a próxima foto é a Thaís com a Elô. Uma moçona, né? Heloísa. Ela calça quase que o mesmo que você ou não? Já te passou? Um pouco menos, não passou.
Porque tem uma hora que eles começam a passar a gente, né? Sim. É uma bênção mesmo, né? Os filhos. E assim, essa história da Thaís me comoveu também muito, porque também, de novo, como mãe, eu acabei... eu tive 2 filhas e essa coisa de se fechar a vida foi muito sofrido quando eu descobri do fechamento da vida após todo o processo de descoberta, né, da verdade. Eu engravidei em 2024 e em 2025 a gravidez não seguiu adiante, né? Foi um abortamento espontâneo. Pouquíssimas pessoas sabem disso. E a gente se dá conta de que, de novo, é uma vida, é um presente que Deus nos deu e que Deus que tem esse controle de dar e de levar para si, né, as vidas. Então, fica aí essa reflexão para as mães, para as mulheres. De repente, essas mulheres que falam tanto em que não querem ser mães, né? Eu fico tão entristecida quando eu ouço, né, aquela mulher que fala assim, eu quero ganhar minha vida, eu quero ter sucesso. Gente, o que é, no final das contas, ter sucesso, né? Como é subjetivo, né? Você, de repente, chegar ao final da sua vida com 50, 60 anos, olhar para trás e, ok, você construiu uma carreira de sucesso, e aí, né? O que mais que você fez, né? Então, fica aí essa reflexão. E também uma dica cultural, que é um livro que eu mostrei para a Thaís, ela não conhecia. Quem organizou foi o professor Felipe Aquino, inclusive, viu? Olha só, que sensacional. Te Encontro no Céu. O relato, assim, tem mais de 10 mães aqui que relatam relatos muito parecidos com o da Thaís, né? De entregar os seus filhos para o céu e de ter a certeza absoluta de que eles estão ali, na glória de Deus, intercedendo por nós, Sim, né? sem Acompanhando. Dúvida. Então, é muito bonito. Como é importante a gente ter essa fé. Sim. E como ela nos alimenta, né? Sim. Muito bem. Agora, Thaís, para a gente falar de educação, você falou do seu casamento com o Marcelo e de umas turbulências que aconteceram, né? Como muitos casamentos, né? Como é que foi essa restauração do seu matrimônio? Em que momento isso aconteceu? Porque você falou que você se dedicou muito às meninas, né? À maternidade. Eu imagino que com o nascimento da Elo, isso tenha se intensificado, essa coisa de aquela mãe que coloca os filhos embaixo da asa, assim. Eu fiz muito isso com as minhas filhas. E às vezes, realmente, a gente deixa o casamento mais de lado. Como é que você voltou a ter as rédeas, né? E reordenou, colocou essa hierarquia de forma correta aí na família? Realmente foi colocar as coisas no lugar. Hoje eu entendo, né? Eu olho para trás e consigo entender o que aconteceu com a minha história. E eu vejo... Para mim tava tudo bem, sabe? Quando você... Tudo bem, perdi a Júlia, mas eu vou ser a mãe perfeita para Isadora e para Heloísa. Então, isso atrapalhou um pouco essa exigência comigo mesma, essa cobrança e, como eu falei, essa questão da independência, né? Porque a mãe é a que sabe de tudo, então eu sinto que eu privei o pai ali de ocupar o posto, né? E como eu brinquei, né? Não deixava nem ele pagar a condução, então algumas coisas dentro de casa ainda aconteciam no sentido de que eu tenho controle, a mãe sabe. Isso é comigo. Sim. Então eu fui... deixando de cuidar da Thaís, esposa do Marcelo, e me dedicando cada vez mais à maternidade, porque eu sentia que eu não podia falhar. E as duas, assim, questão do temperamento, né? Você falou, pessoal, assistam os episódios que explicam sobre temperamento. Sim, porque assistam, busquem os livros, né? Isso que salvou, assim, a minha história, né? Até na questão do relacionamento com o Marcelo. Por conta que as meninas, elas são muito diferentes de nós. Então, lá nós temos os 4 temperamentos. Eu fleumática, meu marido melancólico, então sempre os 2 introvertidos, aquele silêncio. Né? Nossa relação era muito boa, muito tranquila. E vieram as duas, uma colérica e uma sanguínea. Então, pensa só, né? O oposto. E Sim. Eu não sabia nada sobre temperamento. Por mais que nós, professoras, a gente aprende sobre o desenvolvimento infantil, essa parte do temperamento, a gente não aprende na pedagogia.
E, assim, eu, né, exigia muito que a disciplina dentro de uma sala de aula, aquela criança que dá um trabalho na sala de aula. A gente não quer que os nossos filhos sejam aquela criança que se comporte daquela maneira. Uhum. Então, eu fui entendendo desde muito pequenas que o comportamento delas desagradava. E meu marido melancólico também muito exigente, né? Estando ali os dois sempre muito na correção. E elas foram crescendo e eu pensei, não, estamos perdendo o controle. Alguma coisa está errada, ela não consegue se comportar, né? Sanguínea, meu Deus do céu. Sim, é. E, enfim, eu muito tive barulhento essa às vezes, né? dificuldade. Nós tivemos essa dificuldade, como se nós não tivéssemos tendo retorno ali da educação que a gente estava querendo oferecer. E muita exigência. E isso trazia para mim uma cobrança, porque, poxa vida, eu gostaria de estar ali cuidando de 3, dando conta de 3, como que de 2 eu não estou conseguindo? Uhum. E isso foi, claro, me trazendo aquele sentimento de incapacidade, de não estar dando certo, aonde que eu estou errando, e mais uma vez abandonando cada vez mais o matrimônio, né? Preocupada ali na questão da maternidade. E isso trouxe para a gente algumas consequências, tivemos sérias crises, situações que nós nunca imaginamos passar, e foi muito difícil. E aí foi onde eu me vi sem saída, onde eu realmente abri os olhos e pensei, o que eu estou fazendo do meu matrimônio? Né? Foi onde eu entendi, buscando ainda resolver questões na maternidade, porque eu sentia que a minha filha estava crescendo e estava se sentindo ali, alguma questão na parte afetiva estava acontecendo. E eu precisei buscar ajuda, e nessa ajuda eu entendi que a Thaís precisava cuidar dela, e foi aí que eu entendi que eu precisava resgatar meu matrimônio, foi aí que eu me abri, sim, para o autoconhecimento, e aí o amor de Deus por mim começou a ser diferente, sabe? Eu me senti amada por Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido. Então foi um pouco desse percurso. Precisou vir a crise no matrimônio para eu entender, não, onde eu estou errando, como eu preciso me posicionar enquanto esposa, não só como mãe das meninas, o que o Marcelo precisa que eu não estou entregando. E essa reflexão, sabe? A partir de quem eu sou, o que eu sinto. E isso me trouxe essa reflexão, essa proximidade com Deus. Sou católica desde berço, né? Sou filha de catequista, de legionária, participei lá da Legião quando eu era criança também, da Legião de Maria, mas eu entendi nessa fase, quando eu precisei sobreviver a essa crise no matrimônio, que a minha intimidade com Deus não existia, de fato. Né? Eu estava presente todos os domingos na missa, sempre muito presente. Mas o que você fez? O relacionamento com Deus. O que você fez para estreitar sua amizade com Deus? Aconteceu, assim, teve algum fato que aconteceu, ou sei lá, alguém que você viu, um vídeo, um livro, não sei. Foi o ano que eu decidi ter uma vida de oração. Então eu ampliei meus momentos de oração. E aí entra o professor João Malheiro, porque foi bem na época que ele estava fazendo o lançamento Fé na Prática. Então eu conheci ele não pela educação dos filhos, porque hoje eu sou muito apaixonada pelo professor João, pelo conteúdo dele. Mas na época que eu conheci o professor João, foi bem no ano que eu estava aberta a uma vida de oração, a estar mais presente, mais assim, disponível, talvez. Isso, mais aberta a ouvir o que Deus tinha a me dizer. E foi o ano que eu fiz a minha primeira quaresma de São Miguel. Tá. E isso me trouxe muitas verdades. Acho que essa quaresma, ela me trouxe todas as respostas que eu precisava ter. Que bom, né? Sim. Que bênção. Quaresma de São Miguel é fortíssima, né? A gente também tem feito nos últimos anos, assim, não perdemos nenhuma quaresma de São Miguel. Eu esqueci de falar algo, Juliana, que... Nossa, não tem como deixar de relatar. Eu sou ministra da Sagrada Eucaristia e nossa missão é levar a Eucaristia aos enfermos, aos idosos. E quando eu comecei, né, a ter essa vida de oração e me abrir aquilo que Deus gostaria de me dizer, eu comecei a observar e Deus me mandava exatamente nas casas de casais idosos, onde
o amor e o cuidado de um para com o outro era tão belo que eu pensava, eu não vivo esse amor que eles vivem, sabe? Então, eu pensava, para mim o matrimônio era ter alguém comigo até que a morte separe. Nunca, 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 jamais ia pensar em desistir do casamento. Mas eu não pensava que era possível ser feliz no matrimônio até o último dia das nossas vidas. E ao visitar esses enfermos e idosos, onde a gente percebia que um cuidava do outro e um falava com tanto amor, aí eu comecei a entender o porquê que Deus estava me enviando justamente nessas casas, sabe? Aí eu comecei a olhar para o nosso matrimônio, o que eu gostaria de ter até o final das nossas vidas, que não era só suportar um ao outro, né? Que não era só o sacrifício dentro do matrimônio, que é possível sim o amor, e quanto isso ia refletir, inclusive, na educação das meninas. Com certeza. Já que a maternidade era tão importante para mim. Sim. Mas é possível o tudo, né? Às vezes a gente se limita buscar a felicidade em uma área da nossa vida, mas não. A gente pode muito mais. Sim, e acho que essa coisa de ordenar as coisas, né, colocar elas no seu devido lugar, ela é importante, né? Existe uma certa hierarquia mesmo, né? É Deus, depois o esposo, depois os filhos, e isso reflete, né? Eu imagino que as meninas tenham percebido, né, as mudanças e os benefícios de se colocar essa ordem correta, né, das coisas, e como é importante a gente buscar a ordem, né? Em primeiro lugar, essa ordem que ela exige que a gente tenha internamente e que ela acaba extrapolando para as coisas visíveis, né, na nossa casa, na nossa vida, né? Sim. Muito bom. Né? Senhor seja louvado aí por essa restauração e por esses sinais todos, né? Porque eu acho que também Deus nos manda os sinais, mas se a gente não tá com o nosso radar ligado, a gente não capta, né? Exatamente. Então acho que é isso, é o se colocar em prontidão para ouvir, né? Para prestar atenção aos sinais e cultivar a nossa amizade com Deus. Como é importante, né? O diário espiritual me ajudou muito. A partir desse momento eu falei, não, vou escrever todo dia ali em contato, né? Buscando ouvi-lo, né? Muito bem, ó, fica aí a dica, né? Para quem está nos acompanhando, de repente está passando por uma situação parecida, né? A gente precisa se colocar de forma ativa, né? No relacionamento com Deus, para que a gente consiga perceber, né? Aquilo que está ao nosso redor. Agora vamos voltar lá para a sala de aula, né? Eu também sou professora. E mais ou menos com uma janela de experiência parecida com a sua, porque a nossa idade mais ou menos é a mesma. O que você notou aí de mudanças? Né? Sei lá, vamos colocar uma janela de uns 20 anos de experiência. A gente já passou por pandemia, né? A gente tem a influência das telas, porque se a gente comparar 20 anos atrás, né, dando aula, e hoje é muito diferente, né? O relacionamento que as crianças e os jovens têm com tecnologia. E também a questão cultural, né? Do ataque às famílias, com as músicas, as novelas, tudo que vem de fora e que insiste em mostrar para as pessoas que elas têm que se colocar em primeiro lugar, seja feliz, não importa o quê. De que forma isso reflete na sala de aula e como isso mudou nessa janela de 20 anos no seu olhar? Lá atrás, há uns 15 anos atrás, eu atuava muito ali no 3º ano, 4º ano, então sempre no Fundamental 1. Agora eu estou mais presente na educação infantil, né, na prefeitura. Então, algo que sempre ficava... eu ficava incomodada com o que eu percebia, porque professora do Fundamental 1, a gente ouvia muitos relatos no Fundamental 2, do quanto os nossos alunos que eram excelentes, lá eles eram influenciados pelos amigos, enfim. E eu pensava, é o mesmo bairro, a mesma comunidade, e eu não conseguia respostas, né, do porquê que acontecia isso. Enfim... Eu só fui refletir sobre isso lá quando minhas filhas estavam na transição do Fundamental 1 como Fundamental 2, né? Como mãe, porque até então eu refletia como professora. Sim. Só que lá atrás, naquela época, não tinha a questão das telas. Então, né, o celular, enfim. Claro, as amizades influenciavam muito. Eu lembro que a preocupação das mães eram outras.
essa questão da ansiedade, da depressão, mas isso não acontecia lá atrás, mas eles se perdiam muito pela influência com os amigos, sim. Já se falava muito de drogas e aquela preocupação. Mas hoje eu vejo o quanto os filhos se afastaram dos pais. Eu acho que o grande mal das telas hoje é esse. Então, voltando, né, na minha história, onde eu falei que a minha filha, a minha preocupação dela lá atrás na questão afetiva, nós cobrávamos muito a disciplina, e a gente falhou um pouco ali na questão do afeto, do amor, de entrega, de entender que ela precisava de algo. Mas isso com as duas ou só com a Isadora? Com a Isadora, foi mais... porque o temperamento dela sanguíneo, mais sensível, ela precisava se sentir mais querida por nós. E com muita cobrança, ela foi crescendo. E assim, na Heloísa eu percebia muita segurança. Eu percebia que ela estava muito bem, estava se desenvolvendo, não tinha insegurança nenhuma, mas a Isadora foi se tornando insegura. Insegura demais a ponto de relatar para nós. Ela fazia muitas cartinhas, ela falava, ela chorava em muitas situações de que ela não era a filha que a gente merecia ter. Essa era a frase que ela mais usava. E eu percebia fora de casa situações nela que me preocupavam. Já ali com 5, 6 aninhos, na questão de buscar a aprovação dos amigos. Então, ela não conseguia falar não para ninguém, até dentro de casa mesmo, sabe? Na hora de escolher algo, um sabor de uma comida. Coisa simples. Uma coisa simples, tanto faz, me ajuda, o que você acha que eu devo escolher? Ela nunca teve segurança de ser ela mesma, né? De mostrar o que ela gostava. Fazia balé, então ela parecia uma adulta já tensa, preocupada com o resultado. Ela sempre precisava ser o destaque. Na escola, sempre precisava ser a melhor. E a gente percebia que ela estava se desenvolvendo, ela conseguia se destacar, mas não era natural e não era gostoso. Era para buscar aprovação. Tá. E aí a gente começou a ficar preocupado. E entendemos que, né, quando eu fui... Aí eu conheci a Adriana de Abreu, aí eu fui entender sobre temperamentos, linguagens do amor, salvou o meu casamento também, as linguagens do amor, na maternidade também, mas tudo isso para relatar que nós pais, muitas vezes, a gente não está atento ao que o nosso filho precisa receber. E aí, quando eu falo da questão das telas, a mãe, geralmente, o pai, está entendendo que o filho está seguro, porque ele não está na rua, ele não está, né, na casa do amigo, ele está dentro de casa, está sob o olhar da mãe, mas não tem noção do quanto isso está distanciando ele. E eu vejo muitas mães procurarem ajuda de não conseguir que seu filho se abra, que seu filho não tem fale. acesso ao filho, né? Exatamente. Então, essa diferença, né, do que eu via lá atrás, do que eu vejo hoje, é essa questão mesmo de se fechar no mundo virtual. Cada um no seu mundinho ali dentro de casa, né? Sim. Cada um numa ilha, né? Exatamente. E isso, né, eu lembrei da minha filha por isso. O não se sentir amado, isso é muito sério. Isso é muito grave. Sim. E aí a questão das telas, ela vem atrapalhar muito mais essa questão. E ele vai buscar sempre se satisfazer de alguma forma. E ele não entende que é a ausência do pai e da mãe. Não vai a gente entender. vê muito isso, né? Também, eu concordo com você. Às vezes, na minha realidade, enfim, não é realidade de colégio, é realidade de escola livre, né? A gente ensina inglês 1, 2 vezes na semana. Então, o contato que a gente tem com as crianças e com os jovens é um contato menos frequente do que o da escola. Mas, às vezes, a gente percebe que são crianças e jovens que têm tudo em termos materiais, tem uma rotina, uma agenda super preenchida de coisas, mas às vezes falta o essencial, né? E às vezes é numa conversa que você tem com uma criança, sei lá, pequena, que não fez a lição. Por que não fez a lição? Ah, porque eu estava esperando minha mãe chegar, e minha mãe chega muito tarde, e aí quando ela chegou eu já estava muito cansada. Então, é muito triste, sabe? Você vê que a criança, ela tá cheia de coisas em termos materiais, e falta aquilo que é mais importante, que Sim. é
É tempo, é atenção, é carinho, é conversa, né? Como isso faz falta. E fica esse alerta também para as famílias, né? Para você pensar na sua família, o quanto que você tem se dedicado nesse sentido, né? A conversa, a uma escuta ativa, ou só simplesmente estar juntos, fazer as coisas juntos, né? Sim. Refeição junto. A gente vê as pessoas fazendo refeição, cada um com o celular na mão, né? Sim. Isso é muito ruim mesmo, né? Agora, o Clubinho do Bom Conselho, ele surgiu por conta disso, um pouco, né? Assim, essa sua experiência com a Isadora. Me conta do Clubinho. A produção vai colocar na tela, enquanto a Thaís fala, né? Uma foto da Thaís lá no Clubinho, com as crianças. O Clubinho do Bom Conselho é o que me faz hoje me sentir realizada. E muitas famílias vêm sendo transformadas simplesmente com essas questões simples que eu aprendi, onde eu precisei cuidar da Isadora, essa questão afetiva, onde eu estou errando, o que está acontecendo. E, enfim, aprendi ferramentas que me ajudaram a resgatar um pouco daquilo que eu perdi, conhecimento. E dentro do meu lar também, como eu falei, eu precisei cuidar de mim para que eu conseguisse dar conta de tudo mais. Então, o Clubinho, ele vem para conseguir oferecer para essas famílias ferramentas e ter acesso a eles, porque tem uma frase que eu gosto muito de Dom Bosco que fala: o jovem não só deve ser amado, ele deve saber que é amado. E essa é a essência do Clubinho. Tá. Falta muita comunicação entre pais e filhos, no sentido, né, os pais estão o tempo todo fora de casa, trabalhando muito, chegam exaustos, e para eles é óbvio que eles estão fazendo aquilo por amor aos filhos. Mas os filhos vão ali na fase dos 9, 10 anos, algo lá dentro aquela angústia, ele vai muitas vezes interpretar algo que não é real com relação ao que ele está vivendo, né? A nossa mente, ela conta uma história pra gente, a gente vai acreditar naquilo e às vezes não é a realidade. Então, o Clubinho, ele mostra pros adolescentes, os pré-adolescentes, o quanto eles são amados. Tá. Então, essa é a essência. E como é que funciona? Fico curiosa, assim, porque é uma atividade extracurricular, né? Qual a frequência dos encontros? Como é que isso se organiza aí na prática? Olha, hoje eu tenho algumas turminhas, uma vez por semana, tá? Uma vez por semana eu encontro com eles. Eu vi que tem o nível iniciante e o nível... intermediário e avançado. Porque nós estamos já no 4º ano de Clubinho. Tá. E a cada ano Deus vai me mostrando o que eu preciso ali e ajustando. Então, nós chegamos nesse formato. Mas o iniciante é quem tá começando... Quem tá chegando os pequenininhos. Eu abri para a partir dos 7 anos. Tá. Então, a gente já tá recebendo essa turminha nova, que a gente vai trabalhar muito com brincadeiras, com fábulas, contação de histórias, moral. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão mais lúdica, né, que é dos 7 aos 9. O intermediário ali dos 9 aos 12, que já são os pré-adolescentes mesmo. Sim. Então, eles estão já com isso que eu falei, né? Eles acreditam que alguma coisa está errada, eles não conseguem encontrar o motivo. E aí a gente já entra com linguagem do amor, com virtudes, com conteúdos, temperamento, que eles vão tendo respostas para aquilo que eles estão sentindo. Sim, para que eles possam se conhecer melhor e poder, enfim, entender melhor o que está acontecendo. Exatamente. E a partir dos 13, que é o avançado, então essa turma a partir dos 13 são aqueles que começaram desde o início o projeto, então aí, né, foram avançando, já receberam todo o conteúdo, mas as mães não querem que eles deixem de participar e eles não querem de forma alguma deixar de participar. Bom, Elo e Isadora estão no avançado. Isso. A Elo acabou de ser promovida para Sim. o nível avançado, né? Sim. E o que faz no nível avançado? Ali a gente já entra com conteúdos de inteligência emocional, a gente fala sobre comportamento humano, já conteúdos realmente que vão ajudar eles a compreenderem não só eles, mas a convivência deles com os demais. Tá. Então já é um conteúdo mais avançado. Sim. São respostas que vão ajudá-los ali no cotidiano. Nossa, que fantástico. Sim. E assim, só que acontece no seu contexto ali em Suzano, né? Sim, no meu bairro, começou dentro da minha casa. O primeiro encontro ali foram 7 crianças, minhas 2 filhas e mais 5. E eu não sabia o que era o Clubinho. Eu fui aprendendo ao longo, né? Fui dando passos e Deus foi me mostrando, e com os frutos, em vendo as famílias transformadas e querendo, né? Sabe quando você tem uma angústia, que você tem lista de espera e não consegue atender? Então, eu falei, não, realmente é algo de Deus. E eu fui tendo respostas.
Deixa eu relatar algo que eu não relatei em público ainda, algo que toca muito meu coração. A minha paróquia é a paróquia São Judas Tadeu, Santo das Causas Impossíveis. E teve um encontro do clubinho que eu fiquei um pouco chateada, digamos, porque chegou ali um total de 12 crianças e não cabia mais na minha sala. E eu pensei, poxa vida, porque no próximo encontro eles traziam mais um. Eles queriam trazer os amigos. Tá. Então eles foram trazendo. Chegou uma hora eu falei, fui lá me comunicar com as mães, falei, mães, infelizmente eu não vou mais poder permitir que eles tragam os amigos, porque está muito apertado, a gente não tem espaço, então eu vou me aprofundar com esses que estão aqui, já éramos 12, e falei, vou trabalhar com eles. Ok, avisei as mães, fui lá no meu altarzinho, me ajoelhei, conversei com o São Judas Tadeu, falei assim, se esse projeto, né, for realmente uma missão que eu preciso cumprir, eu não tenho condições nenhuma de fazer com que esse projeto cresça. E interceda de alguma forma, se eu precisar continuar atendendo famílias, que algo seja feito. Uhum. Não passou uma semana, Juliana, uma avó de uma das crianças tocou minha campainha e falou, Thaís, eu tô com um salão parado, que eu tô tentando vender, se você quiser usar o espaço é seu, você não precisa se preocupar com nada. Mas eu tô com muito vergonha, porque o salão tá vazio, não tem cadeira, não tem mesa, mas o espaço tá lá, pode usar. Eu entendi como a resposta que eu pedia, né? E a nossa paróquia tinha algumas cadeiras de uma escola que foi desativada, então conseguimos as cadeiras, enfim, tudo foi providência, e aí recebemos, né? Aí o projeto foi crescendo, outras situações aconteceram, mas é isso. Eu olho para trás e tento entender o que aconteceu no clubinho de lá para cá, mas a resposta não tem como explicar, Não, sabe? é Porque não existe nada como o clubinho. É realmente um projeto que Deus plantou no meu coração, algo que eu não contei aqui ainda, mas antes do clubinho, né, ser na minha casa com outras crianças, eu passei a ter esse momento com a Isadora e com a Heloísa. Então, nós três, o clubinho começou com vocês. Começou conosco. E Clubinho do Bom Conselho é um nome que a Júlia intercedeu e entregou esse nome pra gente. Tá. Clubinho do Bom Conselho. E depois eu fui descobrir, não sabia que existia Nossa Senhora do Bom Conselho. Nossa Senhora do Bom Conselho, que é uma imagem, inclusive, lindíssima. Lindíssima. Foi tudo coincidência. Mas, conversando ali com a Isadora e a Heloísa toda semana, a gente tinha dia, horário, uma vez por semana, a gente chamava de roda do desabafo. Era um momento que eu conversava com elas e falava assim, nesse momento, vocês podem falar tudo aquilo que vocês viram na escola, a situação que aconteceu com algum amiguinho, e nesse momento vocês vão contar tudo que vocês quiserem, a gente conversa. E foi tão gostoso, foi algo assim que eu falei, gente, isso, né, não pode ficar só aqui. Então, foi assim que começou o clubinho, um momento para que eles tivessem um tempo de qualidade e que a gente possa ouvi-los. Sim, que lindo, né? E para quem tá longe, né? Porque, obviamente, a gente tá aqui nas redes e não é todo mundo que mora na região, que mora em Suzano, enfim. Eu vi que você tá num lugar novo agora. Sim, né? Você postou recentemente. Essa semana. No espaço do meu pai. Né? É um espaço. Agora chegamos no momento de termos o nosso espaço, né? Eu posso dizer porque é o espaço do meu pai. Até então era a academia do meu irmão. Ele foi para um outro espaço, onde ele, né, montou a academia dele, tá lindíssima a academia dele de taekwondo, e o espaço ficou ali, tá tudo muito cru ainda, a gente vai deixar com a cara de clubinho do Bom Conselho, mas agora nós temos o nosso espaço. De novo aí, né, quando a gente às vezes pensa, né, em desanimar ou acha que as coisas podem não dar certo, vem aquela força que a gente não sabe explicar e que nos sustenta. Exatamente. Né? Mas fica, eu acho, talvez, um convite para que as famílias tenham esses momentos em casa, né? O Clubinho do Bom Conselho é algo que toda família deveria ter, né? Semanalmente, ou né? Com uma certa recorrência. Como é importante a gente conversar, a gente dar espaço, né? Para ouvir os nossos filhos e de uma forma atenta, sem distrações, né? Sim. Ok, Thaís, vamos dar a sequência aqui, porque você já falou da Adriana de Abreu, já falou do João,
Mas, na sua história, você menciona algumas pessoas que foram muito significativas, né, para essa sua formação, para o autoconhecimento. Então, eu vou falando os nomes e você vai me contar quem são essas pessoas e por que elas foram tão importantes, tão relevantes na sua trajetória. Tá certo. O primeiro que você fala de uma forma bem especial é o Márcio Micheli. Me conta aí, o que faz o Márcio Micheli e por que ele é importante aí na sua jornada? Olha, o Márcio Micheli ele trabalha com o método EVO, e eu utilizo muito esse método no clubinho também. Uhum. E como que eu conheci? O que é o método EVO? Autoconhecimento, é toda essa parte, a gente ouve muito falar de coach, né? Uhum, Então tem imersão de inteligência emocional. Eu penso umas coisas absurdas na minha cabeça. Gente caminhando em caco de vidro. Não tem nada disso. Eu também tinha muito preconceito, mas como que eu conheci o Márcio Micheli? Eu jamais buscaria esse mundo de desenvolvimento pessoal. Uhum. Eu, Thaís, infelizmente, não me abriria para isso, mas Deus precisava que eu chegasse, né, a essa informação, e Ele usa a nossa história. É sensacional quando a gente para e olha o que Ele prepara para que a gente chegue onde Ele quer que a gente chegue. E eu conheci o Márcio Micheli pesquisando no YouTube vídeos sobre educação dos filhos. Nesse momento que eu senti que a Isadora precisava de algo que eu não conseguia oferecer, que eu entendi que era algo mais afetivo, fui buscar e cheguei num conteúdo de inteligência emocional. Um workshop dele, um lançamento também, esses lançamentos de 3 dias, workshop Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes. Uhum. E eu me inscrevi, participei do workshop, entendi que nossa, foi exatamente onde eu falhava, porque, como eu falei, era muita disciplina e, né, o fleumático, ele não sabe lidar muito bem com os sentimentos. Então, tanto no matrimônio quanto na maternidade, eu não conseguia entregar aquilo que em mim era muito, muito, muito fraquinho, né, digamos assim, a questão do afeto. E eu fui entendendo. Ele fala muito de perfil comportamental, não sei se já ouviu falar no método DISC, que a gente consegue mapear os perfis já né, a partir dos 14 anos. E eu fui entendendo que existem muitos conteúdos necessários que eu não sabia nada. Mas focada ali só nos filhos. Para mim, eu só queria resolver a questão da Isadora. Sim. Era só isso que eu precisava. E aí, ok, ele, né, o lançamento, ofereceu o curso, falei, preciso desse curso, que era o CPA, era Construindo o Perfeito Amor, que chamava o curso dele, e era para mães e pais. Só que ele usou de uma perspicácia que eu achei sensacional. Na época eu não gostei, claro, né? Que você está comprando o seu curso sobre inteligência emocional para os filhos, mas você jamais vai conseguir entregar o amor que seu filho precisa ter se você não estiver bem resolvido emocionalmente. Então, o método EVO é o quê? É voltar no seu passado, resolver o seu passado para decidir o seu futuro. E ali, ele entregou de presente algo que seria para os pais. E ele falou, você só vai acessar o conteúdo dos filhos quando você finalizar o conteúdo para os pais. E entregou uma avaliação de identidade, de presente. Que tem o método DISC dentro desse combo, com outras avaliações que também falam sobre a sua identidade. E eu não queria aquilo naquele momento, mas, né, sou obediente, professora, a gente gosta de estudar, e fui fazendo os cursos e eu me identifiquei muito. Falei, poxa vida, esse conhecimento é sensacional. E eu fui tendo as respostas que eu precisava, isso me ajudou no meu relacionamento com o Marcelo. E no meu relacionamento como mãe, fui entendendo questões que eu precisava resolver, que eu jamais imaginei que estavam pendentes. E, enfim, foi esse o processo. Fiz o curso para os filhos depois, sensacional, maravilhoso. Então, o método EVO, Márcio Micheli tem um papel fundamental na minha história. E assim, eu apresento para muitas pessoas o método EVO, e eu vejo muitas pessoas serem transformadas por esse conteúdo, por esse método. Olha que legal, muito legal. Bom, aí a gente tem uma dupla, né? Que é a Adriana de Abreu e o João Malheiro, que são os diretores, os gestores do Colégio Porto Real, lá no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. E para quem não conhece, o Colégio Porto Real, ele é um colégio de educação personalizada. Aqui em São Paulo, a gente tem um colégio irmão, que também é muito conhecido, que é o Colégio Catamarã, né? E que trabalha de uma forma muito peculiar a questão da educação. E aí, o que dizer dessa dupla? Olha,
eu falei do método DISC, eu conheci o método DISC antes de conhecer os temperamentos. Então, foi muito ali colado, foi muita providência. Falei, poxa, perfil comportamental e temperamento é a mesma coisa. Eu conheci a Adriana depois que eu conheci o professor João, porque, né, tá sempre linkado ali os dois. E, enfim, aí falei, foi assim que eu consegui de fato, por isso que eu falei, o temperamento, ele salva as famílias realmente. Porque eu entendi que a minha filha, por ser sanguínea e estudando de cara, às vezes a gente acha que a gente entendeu sobre temperamento, mas se a gente fica muito ali no superficial, a gente não vai conseguir, de fato. Então, eu não tinha entendido que Isadora era sanguínea, por conta de algumas questões. Para mim, era mais melancólica, pela parte de ser mais, né, emotiva. Mas aí eu fui estudando a fundo, buscando a ciência. Os 4 temperamentos é uma ciência profunda que leva muito estudo. E a Adriana é sensacional, tem o curso dela, eu comprei o curso na época, me aprofundei. E aí eu fui, de fato, entender o que aconteceu nesse processo com a Isadora. Ajustei muitas questões. E o professor João Malheiro, depois que eu falei do curso dele da fé na prática, depois eu fui entender que é possível educar nas virtudes, que foi outra coisa sensacional aí, que mudou totalmente o meu olhar para a educação. Além de olhar para cada criança, né, na sua individualidade, na sua essência, entender que eu posso contribuir para que ela cresça nas virtudes desde pequenininha, e por isso que eu abri aí o Clubinho do Bom Conselho a partir dos 7, porque quando eu comecei, minhas filhas estavam ali nos 11 anos, e aí eu entendi, não, tem que começar antes. Aí agora eu já estou adaptando, começando ali com os 7, e a gente vai nesse processo aí que vai ajudando as famílias. Sim, eles são muito bons e assim, e muito generosos também, porque eles produzem muito conteúdo para as redes, né? Eu acho que caberia até você deixar a dica cultural já, tá? Porque você tá aí com o livro do professor João, que é a educação personalizada, né? Torna-te quem és. Essa frase é tão linda, né? E aí, por que você escolheu esse livro para deixar de dica cultural? Eu escolhi esse livro porque ele resume toda a minha história. A educação personalizada, esse olhar, né, para a criança, do modo que eu nunca olhei dentro da pedagogia, eu fico até um pouco frustrada quando eu penso, nossa, como que a gente não aprende isso lá atrás, né? Pois é. Como é que não ensinam isso, né, nas faculdades de pedagogia? É um pouco triste mesmo. E aí a gente entende que é o ser como um todo, né? Corpo, alma e espírito. E o João Malheiro, ele fala muito sobre isso. Então, torna-te quem és, né? A gente vai educar dessa forma para que ele se torne exatamente aquilo que Deus espera dele. E muitas vezes na educação a gente está focado ali na parte intelectual, os pais colocam numa boa escola, num bom colégio, e acreditam que ali a criança vai ter tudo que ela precisa. E, enfim, esse livro, essa frase, né, torna-te quem és, e também tem a minha missão em paralelo com o clubinho, que é o Descubra-te. Eu já ia emendar e perguntar, porque assim, o Torna-te quem és tem muito a ver com o Descubra-te. Né? Exatamente, exatamente. Então, é todo o potencial, na verdade, assim, o que eu entendo, né? Deus tem planos fantásticos para cada um de nós, né? Que nós somos cada um único, irrepetível, muito amados por Ele, né? Filhos amados. A gente não pode se contentar em ser pouco, né? A gente precisa retribuir esse amor na justa medida, né? E ser aquilo tudo que a gente veio para ser, né? E eu acho que tem muito a ver com o Torna-te e com o Descubra-te, né? Exatamente. E a gente não tem noção da nossa capacidade. A gente não tem noção. E aí, quando vem essa frase, torna-te quem és, né? O descubra-te, que é para nós adultos, que às vezes a gente não sabe nada sobre autoconhecimento, como que eu vou começar a partir de agora, com o conhecimento que eu não adquiri, né? Todo mundo que eu vejo entrar nesse mundo do desenvolvimento pessoal pensa, por que eu não comecei lá atrás? Por que eu não tive contato com isso todo antes? Mundo fala a mesma coisa. Sempre. Especialmente essa turma da nossa faixa etária, exatamente, né? Exatamente. Então, quando a gente começa desde muito pequeno, por isso que a educação personalizada, eu fiz questão de trazer esse livro, porque aqui o professor, ele fala
de maneira muito clara, uma linguagem muito simples das 5 dimensões do ser humano e tudo aquilo que a gente precisa ir construindo na educação dos nossos filhos, para que ele se torne, de fato, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus planejou para a vida dele. E é isso que vai trazer essa felicidade, essa plenitude que hoje as pessoas não encontram. Por isso que, né, todo mundo, ansiedade, a depressão, é justamente por essa falta de entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. E as pessoas não vão buscar porque não sabem da importância. Não sabem da importância. Agora, o Descubra-te, ele é, então, uma iniciativa em paralelo com o Clubinho do Bom Conselho, certo? Certo. Fala um pouco só mais sobre o Descubra-te. Porque agora você tá meio que virando empreendedora, né? Olha só, nunca sonhei por isso, mas estou sendo obediente. Deus está colocando no caminho, a gente vai seguindo. Quando eu falei que eu ganhei de presente uma avaliação de identidade lá atrás, no método Evo, é essa avaliação de identidade que eu trabalho dentro do Descubra-te com um processo de desenvolvimento pessoal que faz a pessoa entender mais sobre ela. Porque, e aí eu entendo hoje... A pessoa adulta, isso. Então, o clubinho para as crianças e jovens. E o Descubra-te para o adulto que quer compreender quem ele é. E assim, quando a gente faz uma avaliação de identidade, a gente descobre o nosso perfil, a gente olha ali uma capacidade que você muitas vezes pensa, poxa, eu tive essa sensação quando eu tive a devolutiva da minha avaliação. Falei, tá, a Thaís é essa pessoa, mas eu não vivo tudo isso, todos esses atributos, esse potencial que está aqui. E aquilo que a gente vê, os dons que a gente precisa colocar a serviço, e às vezes a gente não sabe quais são esses dons. Tem tantas pessoas buscando por isso, né? Qual é a minha capacidade, o meu potencial, os meus talentos, não encontrei ainda, ou você está no ramo errado. Então, ajuda a pessoa a entender quem ela é, tá? Então, a gente tem esse trabalho dentro do Descubra-te, e eu tô cada vez mais buscando atender mães. Porque aconteceu comigo, foi a minha história. Eu consegui ali, de fato, colocar muita coisa no lugar, reformular, ajustar, mas isso precisou começar dentro de mim. Então, eu organizei, né, aqui dentro para que eu conseguisse colocar em ordem o meu lar. E o Descubra-te vem para auxiliar essas mães, né? Eu digo essas mães porque não funciona só para mães, mas a minha história, né? O que Deus vem construindo na minha história me direciona para ajudar essas mães. Então, às vezes, essa mãe, ela chega para mim tentando auxiliar o filho. Não sei por que está acontecendo isso, estou perdida na educação do meu filho, mas a gente precisa voltar o olhar para ela, né, para o passado, o que aconteceu, o que precisa resolver dentro dela, o que ela não compreende sobre ela, para que ela descubra a sua identidade e consiga, de fato, ali resolver as questões com os filhos. É muito generoso, né? É meio que multiplicar aquilo que você recebeu. Foi o que eu recebi, exatamente. Exato. Bom, tá, vamos para as reações aos posts de Instagram? Sim. Né? Como não poderia deixar de ser, a gente colocou aqui um vídeo da Adriana Abreu falando sobre a tristeza de uma vida sem sentido. Acompanhe o vídeo. Sacrifício não é sinônimo de tristeza. Triste é aquele que não tem um sentido para a sua vida. Triste é aquele que gasta a sua vida sem sentido, sem um porquê. Sem um pra quem? Triste é aquele que vai pra Disney, mora num apartamentão, come nos melhores restaurantes e só tá pensando nele mesmo. O que eu tô falando aqui, esse nível de sacrifício pela nossa família, pelo outro, é porque eu quero ver todo mundo no pódio com medalha de ouro. Tá arrebentado, ferrado, sem ombro, sem joelho, 500 cirurgias... ainda na base da dieta, sem sair, mas feliz, realizado, medalha de ouro, olha a família que eu tenho. Bom, isso aí é clássico, né? E de novo, eu acabei, assim, há poucos instantes falei disso, né? Das famílias que tem tudo, tem um apartamentaço, que ela fala, eu adoro o jeito que a Adriana fala, né? Tem um apartamentaço, vai pra Disney... Né? A criança, sei lá, faz beach tênis, faz um monte de coisa, mas e aí, né?
E qual é o sentido de tudo isso, né? E o que é o amor de fato em família, né? Se não o sacrifício, se não uma missão divina, como você mesma diz, né? O que dizer aí desse vídeo da Adriana? Muitas famílias estão errando nessa questão, né? De estar ausente, buscando os bens materiais para suprir a necessidade dos filhos. E, enfim, a gente volta naquela questão, será que esse filho se sente amado? Será que ele está entendendo de fato que esse pai está buscando para que ele, né, se realize? E essa felicidade que ela diz, as pessoas estão buscando essa felicidade, mas não é um estado que passa, né? A felicidade plena, independente da situação, da circunstância. É possível você não ter nada, mas você ser feliz. Exatamente. Então é essa felicidade que vem de Deus, né? E a gente precisa entender como que eu encontro essa felicidade. E aí eu vejo que tem tudo a ver com o torna-te quem és, com descubra-te. É aí que virá essa felicidade, né? O que eu vim fazer nesse mundo, né? Sim. Eu estou cumprindo aquilo que Deus me pede. Tá aí uma boa pergunta para vocês fazerem, né? O que eu vim fazer neste mundo? Será que eu estou cumprindo com aquilo que Deus me pede? Né? Bom, o segundo vídeo é um vídeo do João falando sobre limites. Assista. Uma criança que não aprende desde pequenininha que tem que haver limites nos seus desejos, nos seus gostos, nos seus caprichos, será aquele adulto no futuro que vai pensar que a vida é como ela quer, que ela é que vai determinar na prática, né, o que é certo e o que é errado e de alguma maneira vai desrespeitar os outros porque vai passar por cima, né, da liberdade dos outros. Por isso, senhores pais, não destruam as potencialidades dos seus filhos, né, liberando geral. O limite é aquele meio fio da estrada que quando eu dirijo o carro, agradeço que exista para que eu possa então conduzir o meu carro de forma segura e me leve a alcançar o destino final. Quando eu vivo numa estrada sem meio fio, imagina um deserto onde você pode escolher o que você quiser andar, parece que é mais interessante, parece que é mais confortável, parece que é mais feliz, mas com o passar do tempo a pessoa perde a orientação e começa a andar sem direção e acaba se perdendo e acaba afundando nas areias movediças do deserto. Então lembre-se, uma criança sem limite é uma criança condenada ao fracasso, né, e à solidão. Bom, João já fala de um outro jeito, né? É muito lindo isso, né? Essa coisa de cada um ser de um jeito. E aí ele fala sobre o limite, faz a metáfora do carro, né? E é tão verdade isso, né? A gente quando tá dirigindo, se não tem uma faixa ali, acontece às vezes da gente estar dirigindo e a estrada tá em obras, né? Eles estarem fazendo manutenção e aí falta a faixa ali, né? Que nos guia, que nos orienta. As crianças, elas imploram por limites, né, Thaís? Tem algumas famílias aí que estão esquecendo de dar limites, né? Exatamente. Quando eu conto um pouco da história da Isadora, eu deixo muito claro que eu não errei porque eu dei limites, porque eu dei disciplina. Não foi esse o erro. A gente precisa, e eu vejo o quanto isso faz toda a diferença, ter trabalhado essa questão dos limites. O problema não foram os limites. Não foram os limites. Não, de forma alguma. Tanto que na inteligência emocional, inclusive, né, que o maior medo, acho que hoje em dia, é traumatizar o meu filho. Por isso que os pais são muito permissivos. Sim. Mas na inteligência emocional, dentro do método EVO, a gente aprende que existem algumas necessidades emocionais que são básicas, que precisam ser supridas até os 13 anos de idade, e uma delas são os limites. A gente precisa, o nosso filho, ele precisa de limites, o não educa, ele vai se sentir amado com o não, e o professor João é muito incrível, porque ele deixa isso muito claro, né? O quanto a frustração é pedagógica. Ele precisa se frustrar. Porque a vida é frustração. Então, eu gosto muito do jeito como o professor João ensina. E sensacional esse vídeo. Muito bem. O terceiro, a gente vai colocar aqui na tela, que tem a ver um pouco sobre o cansaço do dia a dia e da alegria cristã. Mesmo cansado, procuro manter um coração alegre. Esse veio lá do perfil do professor João. E essa coisa da alegria cristã, ela me pega muito, porque às vezes é assim, é um cansaço, mas é um cansaço feliz, né? É como a Adriana falou, é a gente ganhar a medalha, né? Mas, e mesmo cansado, saber que você tá
buscando as coisas do alto, as coisas de Deus dentro da sua família. Exatamente, Juliana. Essa é a paz, né, de que eu tô fazendo o que precisa ser feito. O servir, sabe? Sim. Assim, eu tenho muito, assim, dentro de mim, que às vezes a gente recebe a família em casa e a gente cansa, né? De fazer as coisas, fazer a comida, enfim. Mas isso nos dá uma satisfação tão grande, né? O do serviço. Como é que as pessoas não podem... Dizem que isso é ruim, né? O serviço, o amar através do serviço. Sim. E aí aqui eu quero só colocar para aquelas mães que às vezes trabalham fora e aí precisam, né, ter o seu cuidado com o lar e sobra pouco tempo com os filhos. Eu gosto sempre de trazer essa questão, porque é a realidade de muitas mães. E às vezes elas pensam que é impossível que elas consigam algo. Uhum. E aí eu olho lá para trás, como eu falei, a maternidade ela sempre foi muito importante para mim. Então eu trabalhava em 2 prefeituras, mas aí depois de mãe eu falei, não, quero ficar um período com as meninas e busquei a trabalhar um período só. Hoje, inclusive, eu trabalho só o período da tarde, mas eu paro e penso... Eu tinha muito tempo com as minhas filhas, eu acompanhei toda a primeira infância, e ainda assim eu errei. Uhum. Então, é olhar para o nosso erro e pensar e refletir, falar como que eu posso corrigir. Então, não é o tempo que a gente está com o nosso filho, mas é o que a gente faz com esse tempo que a gente tem com os nossos filhos. E aí, Juliana, esse cansaço das mães, elas podem ficar o dia inteiro no trabalho, claro, vão chegar, tem muito ainda a se fazer, mas os últimos 10 minutos do dia que ela tiver com o seu filho, ela consegue entregar para o seu filho o que ele precisa receber. Uhum. Tanto que tem uma técnica, a gente chama de técnica dos 10 minutos, que é justamente nesses últimos minutos do dia, essa conversa com o seu filho, entregar para ele o que ele precisa, mesmo cansada. E aí, essa paz, né? Essa sensação de felicidade, de estar cumprindo essa missão divina que é ser mãe, é possível sim, né? Não para que as mães não desanimem, porque a realidade de muitas eu sei que é difícil. Sim, e também não dá pra gente romantizar, né? Exato. Porque assim, às vezes a gente olha nas redes sociais, tem aquelas mães que andam o dia inteiro com aquele avental, né? e batem a própria manteiga segurando, sei lá, 2 bebês no colo. É uma coisa assim, que realmente não é possível, né? Nos tempos atuais. Mas é isso, é enxergar as janelas de oportunidade, de tempo que a gente tem no dia para fazer daquele tempo um tempo proveitoso, né? Dentro de casa. Sim. Bom, agora a gente vai deixar um convite para um evento muito especial que vai acontecer no dia 21 de março, do qual a Thaís faz parte. E olha só quem tá nesse evento, hein? Olha lá o professor João Malheiro. Sensacional. Quem perder esse evento, gente, professor João Malheiro em Suzano. Olha lá, então a gente vai ter os 4 especialistas com esse propósito de conhecer, experiência. O professor João vai falar, então a gente vai ter a Thaís falando sobre inteligência emocional. O Diácono Nivaldo, que eu também conheço ele por acaso, enfim, aqui da região. E a Letícia, que é jornalista, mentora de famílias. Olha que legal, educar além dos muros da escola. E como é que as pessoas fazem para participar? Você gostaria de falar alguma coisa aí sobre o evento? Como é que surgiu a ideia? De quem teve a ideia? Quem que se mobilizou aí para fazer? Porque não é fácil, hein, juntar assim as pessoas. Olha, o professor João Malheiro, ele faz parte dessa história desde o início. Uhum. Então, quando eu falei, não, preciso colocar as coisas no lugar, ele está presente desde o início. E eu tenho um desejo enorme de conhecê-lo pessoalmente. Tive algumas oportunidades, mas não deram certo. Então, eu entendo que Deus preparou esse momento para que eu o conhecesse pessoalmente. E recentemente eu fiz uma formação sobre educação personalizada, tanto que esse livro é lançamento recente. Ele acabou de lançar esse livro. Tá? Então, eu venho fazendo uma formação com o professor João e me veio como... O Espírito Santo iluminou, né? É sempre, né? É sempre o Espírito Santo que nos vem, né? Nossa, e eu pensei, não, seria muito bom a presença dele aqui. Fui tentar e conversei com ele e de cara ele já topou, como você falou da generosidade. Gente, tem muita coisa que eu não consigo explicar, viu? Sobre essa
minha história aí no Clubinho do Bom Conselho. Então, é promovido pelo Clubinho, é o Clubinho do Bom Conselho que está aí à frente dessa organização. Vai ser realizado no colégio onde minhas filhas estudam, no Colégio Diocesano Paulo VI, em Suzano. Uhum. E é isso, a Letícia, eu conheci ela em um vídeo com o professor João, os dois participando de um podcast, onde o tema era Hábitos e Virtudes. Uhum. E esse podcast, sensacional, eu falei, quem é essa Letícia que eu não conheço? E aí eu fui olhar as redes sociais, ela fala muito sobre virtudes, ela tem um livro que vem muito de encontro com o trabalho que eu realizo no Clubinho do Bom Conselho, um livro que fala sobre virtudes para adolescentes, para que ele descubra esse caminho. E o diácono Nivaldo eu conheci recentemente numa palestra, e eu falei, não, ele precisa estar nesse evento. Então, eu montei o cronograma de acordo com aquilo que eu senti que nessa minha trajetória é o que as famílias precisam receber. Uhum. Então, é com muito amor, com muito carinho. A palestra do professor será sobre educação personalizada, o tema da palestra dele. Letícia vai falar sobre virtudes e diácono Nivaldo vai falar sobre educar para o céu. Que isso também foi uma virada de chave na minha vida, como eu falei lá atrás. Eu buscava, sim, ser a melhor mãe, mas eu não olhava a missão divina, né? Eu vou educá-las para chegar ao céu. Isso não era claro para mim. Uhum. Você vê, né? E mesmo sendo católico, né? Num ambiente cristão, às vezes é difícil a gente enxergar essa missão maior, né? Da educação dos nossos filhos. Exatamente. Nossa, vai ser muito bom. Eu vou tentar me programar para estar ali com vocês, porque, assim, só tem gente boa, gente legal que vai falar para as famílias. E para se inscrever, é só entrar... Tem um link de inscrição pelo Simpla, é só acessar, fazer sua inscrição. Então, você, que é daqui da região, né, do Alto Tietê, não perca a oportunidade de conhecer, de ouvir aí essas pessoas falando sobre educação dos filhos, educação para o céu, personalizada e virtudes. Ficou aí o convite e a dica. Tá, a gente tá chegando no final, e no final, como uma boa professora, a gente gosta de fazer a chamada oral. Tá bom. Então, roda a vinheta da chamada oral. Na chamada, eu dou uma deixa e você só termina a frase de uma forma rápida e curta. Tá bom. Tá bom? Thaís, Deus é... Amor, é tudo. Família é... A base. Educar para o céu é... A nossa missão das famílias. Uma nota alta vai para... Para as famílias que olham para a educação como eles sendo os protagonistas. E uma nota baixa? Eu vou colocar uma nota baixa para aquilo que eu não aprendi na pedagogia, que eu gostaria de ter aprendido. Uma nota baixa para os cursos, para quem cria o currículo dos cursos de pedagogia atualmente. Né? E uma lição de casa para quem nos assiste. Aí talvez quiser olhar para a câmera. Vai de tudo que a gente falou, o que você gostaria que as pessoas guardassem? Eu vou repetir aquela frase que eu já falei aqui de Dom Bosco. O jovem não só deve ser amado, mas ele deve saber que é amado. Então, eu deixo como tarefa conhecer o seu filho, entender o que ele precisa, de que forma que ele se sente amado, as linguagens do amor, estudem as linguagens do amor, que isso é muito importante, entender de que forma seu filho se sente amado. E eu acho que essa já é uma tarefa que vai transformar muitas realidades. É muito do que eu vejo lá dentro do Clubinho do Bom Conselho. Muito bem. Thaís, muito obrigada pela generosidade, né, de estar aqui comigo hoje, pela providência divina nos colocar juntas, né, para gravar essa conversa. Que Deus abençoe sua vida, sua família, o clubinho, o evento, né, que você continue levando aí tantas coisas boas para as famílias, tantas reflexões importantes, ainda mais em tempos atuais. Obrigada. Amém. Foi um prazer imenso conhecer você, estar aqui, poder falar, né? É um podcast onde a gente vai falar diretamente sobre educação, sobre família. Foi um presente de Deus, foi um cuidado de Deus. E eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui, muito, muito honrada. Obrigada. Igualmente. Bom, para você que nos acompanhou até agora, não deixa de curtir, se inscrever no canal, deixar comentário, encaminhar essa conversa no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da família. Vamos levar essa conversa para muitos lugares. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.
Amigo é aquele que te ajuda a não travar. Cultura Inglesa, o inglês que você leva para a vida com a fluência que o mundo pede.